Bom dia a todos. Eu quero, inicialmente, cumprimentar os professores Mário Sanches e Jamil Ibrahim Skandar por suas brilhantes apresentações. Tornou a minha contribuição mais difícil falar após os dois ilustres colegas. E aproveito também a oportunidade para informar que recebemos um presente do Dr. Jamil. Ele nos presenteou com uma cópia do Alcorão em português e duas publicações sobre, acredito, a vida, a biografia, as ideias do profeta Muhammad. Eu vou pedir a Luciana que eu possa permanecer por algumas semanas com esse material e depois será incorporado ao acervo da nossa Biblioteca de Bioética, recém-organizada no nosso Centro Cultural em São Paulo. Eu quero agradecer também a todos que, sem medir esforços, coordenaram, organizaram e fizeram acontecer esse evento. A maioria trabalhando nas sombras, trabalhando nos bastidores, anonimamente. E o Dr. Jamil perguntou, ou mencionou, que muitos estão aqui como voluntários. Sim, a BSGI é uma organização, e aqui hoje presentes, todos somos voluntários, 100%. Por fim, eu quero agradecer a todos os participantes que, com suas presenças, abrilhantam o evento e que poderão contribuir com seus diálogos na disseminação da mensagem fundamental do evento, que é o respeito à dignidade da vida e a harmonia entre os povos. Me coube falar sobre a ótica budista. E vou conduzir a minha fala centrada em 4 palavras-chave. Falarei um pouquinho sobre a bioética, já que talvez muitos dos presentes não estejam tão familiarizados com esta nova ciência, o novo ramo do pensamento. Falarei também sobre a dignidade da vida, sob o ponto de vista budista, e indissociado da dignidade da vida está a harmonia entre os povos. E, finalmente, o papel do diálogo. O título do nosso evento começa com a palavra diálogo, diálogo interreligioso. A bioética tem muitas definições. Eu já encontrei aí dúzias, ou com certeza mais de uma dúzia de definições. Esta é a definição que nós adotamos no nosso núcleo de estudos de bioética, nos 10 anos que ele existe, e foi emprestado, essa definição foi emprestada da Organização Mundial de Saúde, e ela diz que bioética é o uso criativo do diálogo para formular
articular e, na medida do possível, resolver os dilemas. As discussões bioéticas são complicadas, porque são dilemas da sociedade. Para resolver os dilemas que são propostos pela investigação e pela intervenção sobre a vida, a saúde e o meio ambiente. Este é Aldo Leopold. Eu considero assim como o avô da bioética. Ele nasceu há mais de um século. A sua produção, a sua contribuição foi principalmente nos anos 30, 40, anos 20, no início do século passado, digamos, durante 40 anos, no início do século passado, ele deu uma grande contribuição. E Aldo Leopold, ele, como eu, era um engenheiro florestal. Isso me chamou a atenção. E ele vivenciava, nesta época, no início do século passado, a destruição da natureza nos Estados Unidos. E ele iniciou um importante movimento para a conservação das florestas, dos animais, do solo, da água, com aquilo que foi chamado a ética da terra, ou a ética ecológica. Então, o respeito à natureza, o respeito àquela parte da nossa vida que é indissociável da nossa. Este é Potter, considerado, este sim, o pai da bioética. Potter era um bioquímico, não era médico, como alguns pensam. Ele conduziu seus estudos de bioquímica para a oncologia, para o estudo do câncer. E ele publicou, em 1971, um livro chamado, já mencionado até pelo Dr. Jamil, Bioethics, Bridge to the Future. Bioética, ponte para o futuro. Num contexto cultural e ideológico laico, sem qualquer ligação a contextos religiosos. Então, esta é a origem da bioética, colocando as religiões à parte, procurando resolver os dilemas da humanidade, propositadamente deixando as religiões à parte. E o pensamento de Potter evoluiu e em 1988 foi publicado um livro que ele é autor, chamado Global Bioethics, Building on the Leopold Legacy. E vejam, justamente foi publicado esse livro numa universidade onde eu estudei, onde também depois fui um professor visitante. Então, senti também aí uma afinidade com a proposição que ele fez nesse livro de bioética global. E ele diz: bioética é a combinação da biologia com conhecimentos humanísticos diversos, constituindo uma ciência
que estabelece um sistema de prioridades médicas e ambientais para a sobrevivência aceitável. Vou falar um pouquinho da minha experiência. Eu estudo budismo há 48 anos. E nos últimos 12 anos passei a me dedicar também à bioética. Por culpa de um amigo que está aqui presente, Carlos Mitsugi, médico, que iniciou, na verdade, na BSGI, esta preocupação com a bioética, participando, ele e um grupo de pioneiros de congressos de bioética, e num determinado momento ele me convidou, cerca de 12 anos atrás. Então, realmente, eu sou ainda um novato nesta área. Mas posso dizer que encontrei uma perfeita e profunda sintonia entre os princípios bioéticos e os princípios budistas. À medida que fui estudando, lendo sobre bioética, vinham à tona os princípios budistas, formulados de uma forma um pouco diferente, mas, na essência, em perfeita harmonia. A bioética tem evoluído muito nesses 45 anos. Então, é uma ciência relativamente, como tal, como ciência, relativamente jovem. Ela se tornou mais abrangente e respeitada. Então, não apenas se preocupando com os dilemas médicos, mas também com o meio ambiente, com a sociedade, com os direitos humanos, com a injustiça que existe em todas as partes do mundo. E em outubro de 2005, foi aprovada a Declaração Universal sobre Bioética e Direitos Humanos. Não confundir com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que foi logo após a Segunda Guerra Mundial. E esta declaração tem 28 artigos. Só a discussão desta Declaração Universal sobre Bioética e Direitos Humanos levaria aí algumas horas para nós analisarmos. Então, eu vou apenas citar dois dos princípios bioéticos abordados lá. Dois em mais detalhe e alguns outros, assim, só os títulos. No artigo 3º dessa declaração, fala sobre a dignidade humana e direitos humanos. A dignidade humana, os direitos humanos e as liberdades fundamentais devem ser plenamente respeitados. Ponto. Esse é um consenso no âmbito das Nações Unidas, uma declaração assinada por centenas de países. Segundo, dentro do mesmo artigo, os interesses e o bem-estar do indivíduo devem prevalecer sobre o interesse exclusivo da ciência ou da sociedade. Um outro artigo é o 5º, autonomia e responsabilidade individual. Neste artigo, está prescrito que a autonomia das pessoas, no que respeita à tomada de decisões, desde que assumam a respectiva responsabilidade e respeitem a autonomia dos outros, deve ser respeitada. Então, a autonomia da pessoa deve ser respeitada. No caso das pessoas incapazes de exercer a sua autonomia,
devem ser tomadas medidas especiais para proteger os seus direitos e interesses. E no budismo, a autonomia não é colocada com esta palavra, mas ela é também central. Nós somos responsáveis, cada indivíduo é responsável por sua vida, por seus sofrimentos ou suas alegrias, porque cada um de nós tem que nós chamamos karma, tem um acúmulo de causas que vão evidenciar os efeitos na nossa vida, no nosso dia a dia. Outros princípios bioéticos mencionados nessa declaração são os princípios da igualdade, da justiça e equidade, a não discriminação e não estigmatização, respeito pela diversidade cultural e do pluralismo, a solidariedade e cooperação, proteção das gerações futuras, proteção do meio ambiente, da biosfera e da biodiversidade. São todos princípios nessa Declaração Universal. Este é uma ilustração, um desenho do Buda Nichiren Daishonin. Nós chamamos ele de Buda. Sakyamuni, na Índia, há muito tempo atrás, há quase 3.000 anos, também considerado um Buda, e outros Budas também existiram historicamente, e na verdade o budismo diz que todos nós somos Budas. Todos nós temos um estado de vida e temos dentro de nós esta condição de Buda. Cabe a nós evidenciarmos na plenitude, atingindo o que chamamos no budismo de iluminação. Portanto, aqui uma analogia lá com as apresentações anteriores e que vai ter consequências no respeito à dignidade da vida. Nichiren Daishonin, ele revelou a lei universal. Então, um pouco diferentemente de outras religiões, no budismo, o universo é eterno. Não teve princípio e não terá fim. Portanto, não foi criado, porque ele é eterno. Mas ele é dinâmico. Ele se expande, ele se contrai, nascem estrelas, morrem estrelas, de acordo com um ritmo harmônico, de acordo com uma força, que é a lei universal. Então, este senhor, Nichiren Daishonin, revelou, verbalizou esta lei universal. E essa lei universal, que rege o universo e a vida, rege a nossa vida, ela deve ser cultivada, porque ela é inerente. Então, é um poder, é uma força que não está fora, que não vem de fora para dentro, para nós, mas que existe dentro de nós. Então, toda a prática e a filosofia budista é no sentido de desenvolver o poder desta força, o poder que nós temos dentro de nós, que é a força da lei universal. E, portanto, nos dá esta possibilidade de evidenciar esse estado de Buda, que todos têm, mesmo que não sejam budistas, porque é inerente ao ser humano. E lá, nas origens do budismo,
alguns bodhisattvas, alguns profetas, para colocar nos termos do professor Jamil, eles reverenciavam as pessoas, colocando as mãos postas, baixando a cabeça, reverenciavam as pessoas, qualquer pessoa, porque todas têm a natureza de Buda dentro de si. Alguns princípios budistas. A dignidade da vida, que é um tema central do nosso encontro hoje. A vida é a mais preciosa de todas as posses. Se a senhora for capaz de estender sua vida, mesmo por um dia, será mais valioso do que 10 milhões de ryo de ouro. Eu escolhi esse trecho das Escrituras. O Gosho são as Escrituras do Buda. É um livro, tal como o Alcorão, contém as ideias transmitidas a Muhammad. No caso do Gosho, foi escrito de próprio punho pelo Buda. E neste Gosho, nessa escritura, a transformação do karma determinado, que ele envia a uma senhora, ele fala sobre o valor da vida. Eu acho que todos que estão aqui, que são budistas, já ouviram essa frase, já leram essa frase muitas vezes. Mas eu disse, bom, e se alguém me perguntar o que é um ryo? Alguém aqui sabe? A gente passa batido, né? Bom, eu fui pesquisar. O que é um ryo? Um ryo é uma medida japonesa de peso que equivale a 18 gramas. 10 milhões de ryo vezes 18 gramas dá 180 toneladas. Aí multipliquei pelo preço da grama do mercado de sexta-feira. Dados atualizados, sexta-feira. Sábado e domingo não tem cotação do ouro. Então, hoje, isto aí equivale a 24,66. Ou vamos arredondar, 25 bilhões de reais. Em casos judiciais, nós vemos lá, existem métodos e fórmulas para calcular a vida útil da pessoa, quanto vai ser a indenização por ela ter falecido devido a esse acidente ou essa intercorrência. Bom, no Gosho, na escritura de Nichiren Daishonin, um dia, 25 bilhões de reais. Mas, na mesma escritura, ele vai mais à frente, quase finalizando essa carta que ele enviou a essa seguidora, ele diz ainda, um dia de vida é mais valioso do que todos os tesouros do universo. Né? A primeira citação, ele usou uma metáfora. Na época, né, os profetas e as pessoas usavam coisas que as pessoas podiam entender em função da cultura momentânea. Mas aqui ele deixou muito claro que a vida vale mais do que todos os tesouros do universo. Ainda sobre a questão da dignidade da vida e da pessoa humana, numa outra escritura, o verdadeiro aspecto de todas as leis, Nichiren diz, não deve haver nenhuma discriminação entre aqueles que propagam os 5 caracteres do Myoho Renge Kyo nos últimos dias da lei, sejam homens ou mulheres. O que é? Então, os 5 caracteres do Myoho Renge Kyo é justamente a lei universal. Né? Então, quando nós abraçamos essa lei, nos últimos dias da lei, que é a era atual,
a era que nós vivemos, não deve haver nenhuma discriminação entre homens e mulheres. E lembrem, isso foi escrito há séculos atrás. Mais de 700, entre 700 e 800 anos atrás. Hoje os políticos, as pessoas tentam implementar programas e leis para banir a discriminação entre homens e mulheres. Aqui, muitos séculos atrás, já temos essa questão de que não deve haver discriminação. Este é o Dr. Daisaku Ikeda, é o nosso presidente da SGI, um filósofo, educador, poeta, pacifista e um líder mundial. Ele fala que o budismo expõe o princípio da cerejeira, ameixeira, pessegueiro e damasqueiro, segundo o qual cada um tem características únicas, um princípio correlacionado com revelar sua natureza intrínseca. Coloquei essa frase do Dr. Ikeda para ilustrar aquilo que também o professor Mário falou, a questão da discriminação em função de orientação sexual, por exemplo. Esta frase ele fez numa orientação a praticantes do budismo americanos que são LGBT, ou seja, gays, lésbias e transexuais. Ou seja, cada um tem uma natureza intrínseca e nós devemos respeitar a natureza e não discriminar. Dignidade humana, paz e direitos humanos. O reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros da família humana e de seus direitos iguais e inalienáveis, essa primeira parte consta lá da Declaração dos Direitos Humanos no pós-guerra, né? Então, reconhecer a dignidade inerente a todos os membros da família humana e de seus direitos iguais e inalienáveis. Então, o Dr. Ikeda diz que é necessário, indispensável, reconhecer a dignidade e os direitos para a concretização da paz perene na Terra. Nesse sentido, o direito de viver em paz é o fundamento dos direitos humanos. Essa paz não indica apenas uma situação sem guerras. Ela liberta do medo da destruição pelas armas nucleares. E o Japão sofreu 2 bombardeios nucleares. E também das desgraças provocadas por choques de interesses nacionalistas. E presenciamos isso hoje. Rússia e Ucrânia. A disputa de ilhas no Mar do Japão entre China e os vizinhos. Este é Josei Toda. Foi o segundo presidente da SGI. E o Instituto Toda foi fundado pelo Dr. Daisaku Ikeda e, em homenagem, nomeou o seu mestre no título, no nome desse instituto. É um instituto que pesquisa a paz global e o desenvolvimento de políticas para a paz. Então, é uma organização independente, não partidária, sem fins lucrativos, comprometida com a busca da paz por meio de fins pacíficos. Não se faz guerra para se chegar à paz, como alguns presidentes de algumas nações defendem. Vamos fazer a guerra para chegar à paz. Ou esta é uma guerra justa,
Também já ouvi isto de presidentes. E a completa abolição da guerra. Então, busca da paz por meio de fins pacíficos e a completa abolição da guerra. Então, celebrando os 20 anos do Instituto Toda, foi realizado o simpósio que tem esse título, agora recente. Então, o Instituto Toda tem 20 anos, completados agora, esse ano. E eles realizaram em Tóquio um simpósio, tradições guerreiras e pacifistas, nas 3 religiões abraâmicas, que já foi mencionado aqui, o judaísmo, o cristianismo, o islamismo, e no budismo. O budismo é visto como uma religião pacifista, uma religião da paz, mas já houve, na história muito antiga, épocas em que os budistas também faziam guerra. Há muito tempo não fazem, mas já houve. Então, este simpósio em Tóquio reuniu pensadores para rever, discutir as tradições guerreiras e pacifistas nessas 4 grandes religiões. De um livro chamado Global Civilization, a Buddhist Islamic Dialogue, um diálogo budista-islâmico. É um livro escrito pelo Dr. Ikeda e pelo Dr. Majid Teranian, islâmico, e ele foi o primeiro presidente do Instituto Toda. O Instituto Toda foi criado, é um instituto budista, de pesquisa budista, mas o Dr. Ikeda convidou um islâmico para ser o seu primeiro presidente, e foi muitos anos presidente deste Instituto Toda, até seu recente falecimento. Então, neste livro, busquei algumas regras para o diálogo. Eu vou passar rapidamente, devido à questão do tempo. As regras do Instituto Toda para diálogo, o Dr. Ikeda já fez mais de 1.500 diálogos, e o Instituto Toda promove diálogos, trazendo pessoas para eventos, e as regras são essas aí. Primeiro, respeite os outros e os ouça profundamente, com seu coração e mente. Busque pontos em comum para construir consenso, reconhecendo e respeitando a diversidade de visões. Evite intervenções irrelevantes ou destemperadas. Reconheça as contribuições dos outros à discussão antes de fazer as suas próprias. Lembre-se que o silêncio também fala. Fale somente quando você tem contribuições a fazer, seja formulando uma pergunta relevante, para apresentar um fato, clarificar um ponto, ou seja, para avançar a discussão para mais especificidade ou maior consenso. Identifique os pontos críticos diferentes para discussões subsequentes. Nunca distorça a visão dos outros para avançar a sua, como hoje se faz muito em relação ao Islã. Tente reafirmar a posição do outro de forma satisfatória antes de apresentar suas próprias visões diferenciadas. Formule acordos para cada item da agenda antes de avançar para o próximo item. Extraia as implicações de um acordo para a ação e entendimentos do grupo. E, finalmente, agradeça a seus colegas por suas contribuições. Este é o livro que eu mencionei,
desses dois pensadores. A carta da SGI, hoje nós temos aqui um evento da SGI, e a carta da SGI nos baliza muito claramente quais são os nossos princípios, como SGI, como uma organização laica, budista, quais são os nossos princípios. Então, eu destaquei alguns aqui, mas devido ao tempo eu vou remetê-los. Todo mundo recebeu este documento, que é a proposta de paz, e no início, aqui na página 1, tem esta carta da SGI com todos os 10 princípios, uma introdução, um preâmbulo e depois os princípios. Então, muito claro, o posicionamento da SGI em relação à paz, à educação, à cultura, visando a felicidade e o bem-estar de toda a humanidade, inspirada no respeito budista à dignidade da vida. Esse é o princípio número 1. A SGI, com base no ideal da cidadania mundial, salvaguardará os direitos humanos fundamentais e não discriminará nenhum indivíduo. A SGI respeitará e protegerá a liberdade de crença e de expressão religiosa. Muito claro. Respeitará e protegerá a liberdade de crença e de expressão religiosa. A SGI, com base no espírito budista de tolerância, respeitará outras religiões, promoverá diálogos e atuará em parceria para a solução de questões fundamentais da humanidade. É exatamente o que nós estamos fazendo aqui, cumprindo uma das diretrizes da Carta da SGI. A SGI respeitará a diversidade cultural e realizará intercâmbios culturais para criar uma sociedade internacional de cooperação e de compreensão mútua. A SGI visará, com base no ideal budista de simbiose, a proteção da natureza e do meio ambiente. O diálogo segundo o ideal budista. A chave para empreender uma vitoriosa batalha pelos ideais do humanismo reside no diálogo. Um desafio tão antigo e ao mesmo tempo recente quanto a própria humanidade. Abandonar o diálogo é o mesmo que abandonar nossa humanidade. Na mesma proporção que nos empenhamos em ser sábios e, com uma certa arrogância, nos autonomeamos Homo sapiens. Então, na mesma proporção que nos empenhamos em ser sábios, ser Homo sapiens, precisamos nos esforçar para dominar a linguagem, Homo loquens, porque é através da linguagem que nós podemos realizar com respeito o diálogo. Através dos tempos, observamos que o diálogo é condição essencial para resgatar nossa humanidade. Com diálogos interreligiosos, como hoje estamos realizando, poderão ser compartilhadas ideias de como interromper os arraigados ciclos de ódio e violência. Um conceito budista fundamental neste contexto é o conceito de Kosen-Rufo. É uma palavra que pode ser traduzida de diferentes formas. Pode ser dita que a tradução significa paz mundial, significa criar uma sociedade de paz e harmonia, e é um movimento que se inicia com a transformação individual ou revolução humana. Então, através daquela lei que todos nós temos aqui, atingir a iluminação, manifestar em nossa própria vida a sabedoria do Buda, vai conduzir a nossa revolução, a nossa transformação, a transformação do nosso próprio destino, a transformação das pessoas próximas, da sociedade em que estamos inseridos. Então, a revolução humana, a paz, inicia com a paz individual. A paz do mundo começa com a nossa paz, com a nossa transformação.
E o Dr. Ikeda tem uma frase famosíssima, que eu tenho certeza todos conhecem, e não poderia deixar de fora. A grandiosa revolução humana de uma única pessoa, um dia vai impulsionar a mudança total do destino de um país. E além disso, será capaz de transformar o destino de toda a humanidade. Gandhi transformou a Índia. Mandela transformou a África do Sul, o apartheid. Martin Luther King derrubou o racismo, ou iniciou a derrubada, porque ainda não terminou o trabalho de derrubar o racismo nos Estados Unidos, mas Martin Luther King iniciou essa. Então, eu acredito que o Dr. Ikeda, inspirado nessas pessoas, e no próprio trabalho que ele vem desenvolvendo, ele deixa um desafio para nós. Ele não diz quem é essa pessoa, mas a grandiosa revolução humana de uma única pessoa pode mudar o mundo. O futuro depende do inadiável compromisso de todos e de cada um, para que ninguém mais, inclusive as gerações vindouras, venha a suportar os sofrimentos que nos afligem. Então é um desafio para todos nós aqui presentes. E finalmente, não poderia deixar de fora o Dr. Makiguchi. Estou bem no fim, Rosa, ok? Este foi o fundador da nossa organização, da SGI, né, da Soka Gakkai, né, que originou a SGI. Né. A Soka Gakkai, inicialmente uma organização apenas japonesa, hoje ela é internacional. Então foi agregado o I aí para a Soka Gakkai. Ele fundou a Soka Gakkai e ele, como educador, e com ideias revolucionárias, numa época de opressão no Japão, opressão governamental, militarista, nos anos 30, ele enfrentou, ele não fez acordos ou não se curvou à força do governo e pagou um preço. Podemos dizer que ele foi um mártir, como outros mártires em outras religiões. Ele morreu na prisão. E esta é a mensagem final. Eu vou encerrar com essa mensagem aqui em 2 slides. É uma mensagem do Dr. Ikeda que eu gostaria que cada um levasse como um incentivo para si próprio. O Dr. Ikeda diz: sustentados pelo grande espírito de nosso presidente e fundador, Tsunesaburo Makiguchi, que acabamos de ver a foto, de conduzir uma vida de contribuições em benefício próprio e dos outros, e do segundo presidente Josei Toda, de eliminar a miséria da face da terra. Então esses foram 2, digamos, motos, 2 lemas do primeiro presidente e do segundo presidente. Então ele diz: continuaremos confiantes no poder do diálogo, empenhados em despertar o que há de melhor em cada indivíduo. Este é o caminho para formar uma rede mundial de pessoas verdadeiramente comprometidas com a paz mundial e com a vida da humanidade. Então, este é um caminho que cada um de nós deve trilhar. Cada um de nós deve dar uma contribuição. E para encerrar, uma mensagem de esperança em relação ao meio ambiente, em relação às gerações futuras. Uma foto que não foi posada, foi espontânea e casual. Muito obrigado.